Salve Maria! Neste domingo, dia 2 de agosto, eu vou ler do capítulo 8 ao 12 do livro do profeta Zacarias. Oráculo de restauração. A palavra do Senhor foi-me de novo dirigida nestes termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Consumou-me de ardente amor por Sião. Estou animado em favor dela, de uma violenta cólera. Assim fala o Senhor: eis que volto a Sião, venho residir em Jerusalém. Jerusalém se chamará a cidade fidelidade, e a montanha de Sião, a montanha santidade. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: serão vistos ainda velhos e velhas sentados nas praças de Jerusalém, tendo cada um na mão o seu bastão. As praças da cidade regurgitarão de meninos e meninas que brincarão nas suas praças. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: se isso parecer um milagre aos olhos dos sobreviventes desse povo, naqueles dias, acaso será impossível aos meus olhos? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou libertar o meu povo, tirá-lo das terras do levante e do poente, e conduzi-lo a Jerusalém, onde habitará. Será o meu povo e eu serei o seu Deus, na fidelidade e na justiça. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: confortem-se vossas mãos, vós todos que agora ouvis os oráculos pronunciados pela boca dos profetas, e que datam da época em que foram lançados os fundamentos para a reconstrução do templo. Até o presente, não havia salário para o trabalho dos homens, nem dos animais, e não existia segurança alguma contra o inimigo para aquele que cuidava de seus afazeres. Eu tinha deixado todos os homens uns contra os outros, mas agora não quero tratar os sobreviventes deste povo como nos dias de outrora. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Farei com que tudo prospere, a vinha dará a sua uva, e a terra os seus frutos. O céu derramará o seu orvalho, e darei aos sobreviventes deste povo a posse de todos esses bens. Fostes um objeto de maldição entre as nações, ó casa de Judá e de Israel. Mas vou libertar-vos, e sereis uma bênção. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: eu decidiria fazer-vos mal quando vossos pais excitaram a minha cólera, diz o Senhor dos Exércitos, e não voltei atrás. Assim, resolvo agora fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, eis o que deveis fazer: falai a verdade uns aos outros. Julgai as portas de vossas cidades segundo a justiça e a sinceridade. Não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo. Não os jureis falso, porque aborreço tudo isso. Oráculo do Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos foi-me dirigida nestes termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, como também o do 5º e do 7º mês, e o jejum do 10º mês, serão doravante para Judá dias de regozijo e de alegria, dias de festa. Então, ame a verdade e a paz. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos e roguemos ao Senhor. Busquemos o Senhor dos Exércitos. Também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de todas as línguas nas nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Segunda parte: perspectivas para o futuro. Oráculo. A palavra do Senhor repousa na terra de Edraque e de Damasco,
porque ao Senhor pertencem as cidades de Arã, assim como todas as tribos de Israel, e também de Emate, vizinha de Damasco, e em Tiro e Sidônia, apesar de sua sabedoria. Tiro levantou suas muralhas, amontoou prata como pó e ouro como a lama dos caminhos. Eis que o Senhor vai apoderar-se dela. Ele destruirá suas fortificações, o fogo a devorará. Ao saber disso, Ascalon se apavorará, Gaza ficará tremendo, e Acaron igualmente. Vendo a sua esperança frustrada, o rei desaparecerá de Gaza. Ascalon ficará desabitada, estranhos se instalarão em Azoto. Destruirei a soberba do filisteu. Tirarei de sua boca o sangue que comia, e dos seus dentes as carnes abomináveis, e também ele será um resto para o nosso Deus. Ele viverá como uma família de Judá. Acaron será tratada como Jebuseu. Montarei guarda junto de minha casa, para protegê-la contra as idas e vindas. O inimigo não oprimirá mais o meu povo, porque doravante terei meus olhos sobre ele. O Senhor protege Israel. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações. Seu império se estenderá de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois, para a vossa terra, vós que viveis de esperança. Desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Eis que estiro Judá como um arco, tomo Efraim como flecha. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. Eu te tornarei como a espada de um valente. O Senhor vai aparecer sobre eles. Sua flecha fuzilará como o relâmpago, e ele vai tocar a trombeta, em meio à borrasca do sul aparecerá. O Senhor dos exércitos protegerá Israel. Eles devorarão os atiradores de funda, e os pisarão aos pés, e beberão o seu sangue como vinho. Ficarão fartos como a taça dos sacrifícios, e saturados como os chifres do altar. Benefícios do Senhor. O Senhor seu Deus lhes assegurará a vitória. Naquele dia, o rebanho de seu povo brilhará sobre a terra, como as pedras de um diadema. Que felicidade! Que beleza será a sua! O trigo dará vigor aos jovens e o vinho, saúde às donzelas. Pedi chuvas ao Senhor para o tempo das águas tardias. O Senhor faz brilhar o relâmpago, proporciona chuva para todos e ao homem a vegetação do campo. Os terafins deram falsos oráculos. Os adivinhos só tiveram visões mentirosas. Contam sonhos vãos e suas consolações são inúteis. Por isso, o povo desgarrou-se como um rebanho e se pôs a vagar por falta de pastor. O Senhor reúne o povo. Minha cólera inflama-se contra os pastores. Meu castigo vai cair sobre os bodes. O Senhor dos exércitos visita o seu rebanho, a casa de Judá, e a constituir seu cavalo de honra. Dela há de provir a pedra angular, dela o mastro da tenda, dela o arco da guerra, dela todos os chefes. Todos se portarão como valentes guerreiros, que espezinham no combate a lama dos caminhos. Eles batalharão porque o Senhor está com eles, e serão confundidos os que vêm montados a cavalo. Tornarei poderosa a casa de Judá, darei a vitória à casa de José. Eu os restabelecerei, porque me compadeci de sua sorte. E eles serão como eu não os houvesse jamais rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus. Eu os ouvirei. Efraim será como um herói, seu coração se alegrará, fortalecido pelo vinho. Seus filhos verão tudo isso e se alegrarão, e seu coração exultará de júbilo no Senhor. Vou assobiar e reuni-los, porque os resgatei. Serão tão numerosos como a eram outrora. Eu os semeei por entre os povos, mas eles de longe se recordarão de mim.
instruirão os seus filhos e tornarão a voltar. Eu os reconduzirei da terra do Egito, e os retirarei da Assíria, e os levarei para a terra de Galaade e do Líbano, e ali não haverá lugar bastante para eles. Atravessarão o mar do Egito, e o Senhor ferirá as ondas do mar. O leito do Nilo será descoberto, a soberba da Assíria será humilhada, e o cetro do Egito será roubado. O poder de Israel crescerá graças ao Senhor, e eles andarão no seu nome, oráculo do Senhor. O bom e o mau pastor. Abre, ó Líbano, as tuas portas, e o fogo devore os teus cedros. Geme cipestre, porque o cedro caiu. As mais belas árvores foram abatidas. Gemei carvalhos de Bazã, porque foi dizimada a floresta impenetrável. Ouve-se o pranto dos pastores, porque foram arruinados os seus pastos, o seu orgulho. Ouve-se o rugir dos leõezinhos, porque foram devastadas as florestas do Jordão. Não pouparei mais os habitantes desta terra, oráculo do Senhor. Entregarei os homens uns aos outros, e nas mãos de seu rei. Devastarão o país, e não livrarei ninguém de sua mão. Pus-me então a apacentar as ovelhas destinadas ao matadouro, as mais miseráveis do rebanho. Escolhi 2 cajados, os quais chamei, respectivamente, Benevolência e União, e comecei a apacentar o rebanho. Despedi os 3 pastores desde o primeiro mês. Eu estava cansado deles, e eles estavam desgostados de mim. Eu declarei: não quero mais saber do ofício de pastor. Pereça o que perecer, morra o que morrer. Os que restarem, que se devorarem uns aos outros. Tomando então Benevolência, meu cajado, quebrei-o, rompendo assim o pacto concluído com todos os povos. Ele foi quebrado naquele dia, e os mercadores de animais que me observavam perceberam que aquilo indicava um oráculo do Senhor. Eu disse-lhes: dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. O Senhor disse-me: lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma, na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Depois tomei o meu cajado, União, e quebrei-o, rompendo assim o pacto de fraternidade entre Judá e Israel. O Senhor disse-me: aparelha-te agora como mau pastor. Estou pronto a suscitar nesta terra um pastor que não terá cuidado das ovelhas que perecem. Não buscarás que desgarraram, não curarás que foram feridas, nem alimentará as que estão sã, mas comerá a carne das melhores e lhes arrancará as unhas. Ai do mau pastor que abandona o seu rebanho, que a espada fira o seu braço e o seu olho direito, que seque seu braço e seja coberto de trevas o seu olho direito. Libertação de Jerusalém e o dia do Senhor. Oráculo, palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro espírito que o homem tem dentro de si. Eis o que farei de Jerusalém: um copo inebriante para todos os povos circunvizinhos. Também Judá será cercado pelo inimigo com Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que se esforçar por levantá-la sairá ferido. Todos os povos da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, oráculo do Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de delírio os que montam neles. Abrirei os maus olhos sobre a casa de Judá, e cegarei as cavalarias das nações. Os chefes de Judá reconhecerão em seu coração que a força dos habitantes de Jerusalém está em seu Deus, o Senhor dos exércitos. Naquele dia, farei dos chefes de Judá como que um braseiro ardente sobre um monte de lenha, uma tocha acesa no meio dos feixes. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos da vizinhança, enquanto Jerusalém permanecerá firme e estável. O Senhor libertará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém não se eleve demais em detrimento de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre eles valente como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como um anjo do Senhor.
Naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Eles o chorarão amargamente, como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém, como o luto de Hadad-Remon, no vale de Meguido. A terra inteira celebrará esse luto, família por família, a família da casa de Davi à parte, com suas mulheres separadamente. A família da casa de Natã à parte, com suas mulheres separadamente. A família da casa de Levi à parte, com suas mulheres separadamente. A família de Semei à parte, e suas mulheres separadamente. Todas as outras famílias, cada uma à parte, e as mulheres separadamente. Palavra do Senhor, graças a Deus.